O envelope estava sobre a mesa quando ela colocou minha antiga fotografia dentro da minha mão. Guarde. Você vai precisar lembrar de quem era antes de escolher. Naquele momento, achei que Clara estava apenas tentando me fazer desistir da viagem. Hoje sei que aquela foi a última vez em que ela tentou lutar por nós. Durante 30 anos, contei para mim mesmo que tinha feito a escolha certa. Dizia que qualquer homem no meu lugar teria feito o mesmo. Que oportunidades como aquela apareciam uma única vez na vida. Só descobri o tamanho do meu erro quando voltei à cidade onde tudo começou e encontrei alguém que nunca deixou de carregar as consequências daquela despedida. Mas, para entender como um sonho profissional conseguiu destruir o maior amor da minha vida, preciso voltar ao verão em que tínhamos apenas 23 anos. Meu nome é Henrique. Nasci numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde quase todo mundo se conhecia pelo nome. Meu pai era mecânico. Minha mãe costurava para fora. Nunca faltou comida, mas dinheiro sempre foi contado. Desde menino, ouvi que estudar era o único caminho para mudar de vida. Levei isso tão a sério que transformei qualquer outra coisa em segundo plano, inclusive o amor. Conheci Clara ainda no ensino médio. Ela tinha um sorriso tranquilo, cabelos castanhos presos quase sempre num coque improvisado e o hábito de guardar flores secas dentro dos livros. Enquanto eu sonhava em conhecer o mundo, ela sonhava em construir um lar. Ela dizia, não preciso morar numa cidade grande. Só quero viver ao lado de alguém que escolha voltar para casa todos os dias. Na época, eu respondia rindo, você pensa pequeno. Ela nunca brigava, apenas sorri. Hoje entendo que aquele sorriso escondia um medo que eu nunca quis enxergar. Namoramos durante 5 anos. Ela acompanhou cada vestibular, cada prova, cada noite em claro. Enquanto eu estudava, ela trabalhava numa pequena papelaria para ajudar os pais. Quando passei em um programa de trainee numa empresa de engenharia em São Paulo, senti que finalmente a vida começava. Recebi a carta de contratação numa terça-feira. Salário muito acima do que qualquer pessoa da minha família já tinha recebido. Plano de carreira. Apartamento pago durante os primeiros meses. Treinamentos internacionais. Era exatamente o futuro que eu imaginava. Naquela noite, corri até a casa de Clara. Ela abriu o portão antes mesmo que eu batesse. Você conseguiu? Ela me abraçou tão forte que quase amassou o envelope. Passamos horas fazendo planos. Ou pelo menos, eu achava que estávamos fazendo os mesmos planos. Quando contei que precisava me mudar dali a 2 semanas, o sorriso dela desapareceu. 2 semanas? É. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou baixinho, e nós? Respondi sem pensar, você vai depois. Ela abaixou os olhos. Minha mãe está doente, Henrique. Era verdade. A mãe dela enfrentava um tratamento longo e precisava de acompanhamento constante. O pai já tinha problemas no coração. Clara praticamente sustentava a casa emocionalmente. Mesmo assim, continuei insistindo, dá um jeito. Ela respirou fundo, não é tão simples. Naquele instante, comecei a enxergar qualquer dificuldade como falta de apoio. Não percebi que quem estava sendo egoísta era eu. Durante os dias seguintes, nossas conversas ficaram cada vez mais tensas. Eu só falava sobre apartamentos, promoções e viagens. Ela falava sobre consultas médicas, remédios e responsabilidade. Parecia que pertencíamos a mundos diferentes. Uma semana antes da minha viagem, ela me chamou para caminhar até a praça onde tínhamos dado nosso primeiro beijo. Sentamos no banco de madeira já desgastado pelo tempo. Ela segurou minha mão, eu preciso te fazer uma pergunta. Fala, se eu não puder ir agora, você espera por mim? Olhei para o relógio. Ainda precisava resolver documentos da mudança. Respondi quase automaticamente, Clara, você precisa entender que minha carreira não pode parar. Ela permaneceu alguns segundos olhando para o chão. Depois perguntou outra vez, eu não perguntei sobre sua carreira. Perguntei se você espera por mim. Demorei tanto para responder que ela encontrou a resposta no meu silêncio. Quando finalmente falei foi pior. Não sei quanto tempo vou esperar. Vi seus olhos se encherem de lágrimas. Mesmo assim, continuei tentando justificar, não posso colocar minha vida em pausa. Ela respondeu numa calma que me incomodou muito mais do que qualquer grito, nem eu. Naquela noite fomos embora sem nos despedir direito. Passei os dias seguintes convencido de que ela iria mudar de ideia. Sempre mudava, sempre cedia. Só que dessa vez foi diferente. Na manhã da viagem, ela apareceu na rodoviária. Segurava uma pequena caixa de madeira. Sorriu com educação, não com felicidade. Vim desejar boa viagem. Recebi a caixa. Dentro havia fotografias nossas, ingressos antigos de cinema, uma carta dobrada e a pequena flor seca que ela guardava desde o dia em que começamos a namorar. O que é isso? Ela respondeu, a parte da minha vida que eu não quero perder. Achei exagero. Clara, ela balançou a cabeça. Não precisa explicar mais. Você já escolheu. Naquele momento senti vontade de dizer que tudo ficaria bem, que eu voltaria logo, que daríamos um jeito. Mas o alto-falante anunciou o embarque. Olhei para o ônibus.
Depois para ela. Escolhi entrar. Da janela vi Clara permanecer parada segurando o próprio casaco contra o peito. Ela não chorava. Também não fazia sinal de despedida. Apenas ficou ali, cada vez menor conforme o ônibus se afastava. Passei a viagem inteira acreditando que aquele era apenas o começo da nossa história. Eu ainda não sabia que para ela, aquele havia sido o fim. Antes de continuar, quero saber sua opinião. Até aqui, Henrique deveria ter esperado Clara ou ela deveria ter ido com ele. Comente Henrique, Clara ou OS2 Heram. Se estiver gostando da história, inscreva-se para acompanhar as próximas. Na primeira semana em São Paulo tudo era novidade. Prédios enormes, reuniões, cursos, colegas disputando espaço. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia e acreditava que aquele esforço resolveria qualquer problema. No início, ainda telefonava para Clara todas as noites. Depois as ligações passaram a acontecer em dias alternados. Em seguida, uma vez por semana. Até que começaram as desculpas. Hoje estou muito cansado, amanhã conversamos. Preciso terminar um relatório. Ela nunca brigava. Perguntava apenas, você está bem? E eu respondia, estou. Sem perguntar como ela estava. Alguns meses depois recebi uma promoção inesperada. Meu chefe disse que eu tinha perfil para liderar projetos. Fiquei eufórico. Corri para ligar para Clara. Quem atendeu foi o pai dela. A voz parecia envelhecida. Henrique, a Clara saiu. Tudo bem, depois eu ligo. Antes de desligar, ele disse uma frase que ficou ecoando durante dias. Filho, às vezes a gente percebe tarde demais quem caminhava ao nosso lado. Na época, achei que ele estava apenas sendo dramático. Mal sabia eu que aquela ligação era o último aviso que a vida ainda tentava me dar. Desliguei o telefone sem dar importância à frase do pai de Clara. Na minha cabeça, tudo estava acontecendo exatamente como deveria. Eu trabalhava, ela esperava. Mais cedo ou mais tarde, nossas vidas voltariam a se encontrar. Só que a vida não costuma esperar quem acredita ter tempo de sobra. Continuei mergulhado no trabalho. Vieram novas promoções, mudanças de cidade, projetos internacionais. Meu salário aumentava na mesma velocidade em que minhas ligações diminuíam. Até que, certo dia, disquei novamente para a casa dela. Quem atendeu foi a própria. Sua voz parecia tranquila, quase distante. Oi, Henrique, faz tempo que a gente não conversa. Faz como você está? Ela demorou alguns segundos, aprendendo a viver. A resposta me incomodou. Perguntei, ainda está chateada? Ela respirou fundo. Não, só parei de esperar. Senti um aperto estranho. O que isso quer dizer? Ela respondeu sem agressividade. Quer dizer que você escolheu uma estrada e eu precisei escolher outra. Ficamos em silêncio. Nenhum dos dois teve coragem de dizer adeus. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Meses depois, soube por um amigo da cidade que Clara havia começado a trabalhar em uma biblioteca municipal. Também ajudava a cuidar da mãe. Nunca perguntou por mim, nunca mandou recado, nunca tentou reatar. No começo, senti orgulho. Pensei, ela vai perceber que está exagerando. Depois veio o incômodo, mais tarde a saudade. Mas o orgulho sempre chegava primeiro. Os anos passaram. Casei aos 34 anos com uma colega de trabalho chamada Patrícia. Era uma boa mulher, inteligente, companheira, mas nosso relacionamento nasceu mais da afinidade do que do amor. Tivemos um filho. Construímos uma vida confortável. Ainda assim, havia um espaço dentro de mim que permanecia silencioso. De vez em quando, ao abrir uma gaveta antiga, encontrava a pequena caixa de madeira que Clara havia me entregue na rodoviária. Nunca tive coragem de jogá-la fora. Também nunca tive coragem de reler a carta. Era mais fácil fingir que aquele capítulo estava encerrado. Os anos transformaram meus pais em lembranças. Meu filho cresceu, saiu de casa. Meu casamento terminou de maneira respeitosa depois de 21 anos. Não houve traição. Apenas duas pessoas que perceberam que dividiam a mesma casa, mas já não dividiam os mesmos sonhos. Quando completei 58 anos, a empresa ofereceu um programa de aposentadoria antecipada. Pela primeira vez desde a juventude eu não sabia o que fazer. Sem reuniões, sem viagens, sem metas. O silêncio começou a ocupar espaço demais. Foi então que encontrei no fundo de um armário a caixa de madeira. Dessa vez abri. Dentro estava a carta. O papel já havia amarelecido. A letra continuava impecável. Henrique, eu nunca quis impedir seus sonhos. Só queria saber se eu fazia parte deles. Se um dia você voltar e perceber que escolheu o caminho certo, vou ficar feliz por você. Mas, se descobrir que deixou algo importante para trás, não transforme esse peso em culpa. Apenas aprenda a escolher melhor as pessoas que caminham ao seu lado. Com carinho, Clara. Li aquela carta dezenas de vezes. Na manhã seguinte peguei o carro e viajei até minha cidade natal. A praça continuava quase igual, a igreja também. A antiga papelaria havia fechado. Perguntei por Clara a um comerciante antigo. Ele sorriu. Ela continua por aqui. Trabalha na biblioteca. Quando entrei no prédio demorei alguns segundos para reconhecê-la. Os cabelos estavam grisalhos. Usava óculos. Continuava organizando livros com a mesma delicadeza de antes.
Ela levantou os olhos, levou alguns segundos. Depois, Henrique, não havia raiva. Também não havia aquela ansiedade da juventude, só serenidade. Conversamos durante quase 2 horas. Falamos dos nossos pais, dos anos que passaram, dos erros, das escolhas. Em nenhum momento ela tentou me culpar. Foi isso que mais doeu. No fim da conversa, criei coragem. Você foi feliz? Ela sorriu. Sim. Cuidei da minha mãe até o último dia. Depois comecei a dar aulas de leitura para crianças. Ajudei muita gente, viajei quando pude. Aprendi que felicidade nem sempre é a vida que a gente imaginou aos 20 anos. Olhei para suas mãos. Ela não usava aliança. Perguntei, você se casou? Ela respondeu, não, mas não por sua causa. A vida simplesmente tomou outro rumo. Respirei fundo. Talvez pela primeira vez em 30 anos, falei sem orgulho. Se eu pudesse voltar. Ela interrompeu com delicadeza. Não termine essa frase. Porque nenhum de nós pode voltar. Ficamos alguns instantes em silêncio. Depois ela acrescentou, você sabe qual foi o meu maior aprendizado? Balancei a cabeça. Amar alguém também é deixá-lo fazer as próprias escolhas, mesmo quando elas nos machucam. Saí da biblioteca com uma sensação estranha. Não era felicidade. Também não era tristeza. Era paz. Naquela tarde passei pela antiga praça antes de voltar para casa. Sentei exatamente no banco onde ela havia me perguntado. Você espera por mim? 30 anos depois, finalmente encontrei a resposta. Eu deveria ter esperado. Não porque minha carreira não fosse importante. Ela foi. Construiu uma vida digna, educou meu filho, pagou as contas, realizou muitos sonhos, mas descobri tarde demais que sucesso profissional não substitui a presença de quem faz a caminhada valer a pena. Nunca mais encontrei Clara sozinho. Algumas vezes participei de eventos organizados pela biblioteca. Conversávamos. Tomávamos café. Nossa história não recomeçou. E, curiosamente, isso deixou de me entristecer. Ela havia encontrado paz. Eu também precisava encontrar a minha. Hoje, quando jovens me perguntam se devem escolher entre carreira e relacionamento, nunca respondo por eles. Faço apenas uma pergunta. Você está construindo um futuro onde a pessoa que ama ainda terá espaço para caminhar ao seu lado? Porque foi essa pergunta que ninguém me fez quando eu tinha 23 anos. E talvez ela tivesse mudado toda a minha vida. Agora quero saber sua opinião. Henrique fez bem em aceitar que algumas histórias pertencem ao passado ou deveria ter insistido em reconquistar Clara? Comente aceitou ou devia insistir? Se desejar, explique sua resposta. Inscreva-se para acompanhar novas histórias de família, escolhas e recomeços.